Olá, estamos então aqui para gravar um apêndice do nosso curso, digamos assim, uma aula que acompanha o curso, mas que acaba por estar a ser um extra, não é? Como se diz Sim, nos filmes. Depois de concluídas todas as sessões, vamos falar sobre um assunto que geralmente preocupa os pais ou outros educadores, avós, que vão à missa com crianças. Este é um assunto sensível e que preocupa muitas pessoas. Como controlar as crianças na missa? sim. Acho que é melhor adiantar que não vamos dar aqui nenhuma solução milagrosa, sempre haverá dificuldades, mas a mim parece-me, para enquadrar bem a questão, que o problema, ou seja, haveria um problema sério se os pais ficassem em casa com os filhos a ver a missa pela televisão. Aí é que eu acho que tínhamos um problema bastante sério de muita coisa. Que os pais venham à missa com as crianças é ótimo. Depois vamos tentar fazer o melhor que pudermos, não é? Por um lado há aquela preocupação dos pais, pelo menos alguns pais, não é? Que se a criança faz muito barulho, aliás, tu como és pai também deves ter essa experiência, não é? Ficam incomodadas elas próprias, não é? Porque pensam que estão a incomodar. Isso, Antes mesmo de haver, de facto, uma reclamação de outra pessoa que esteja na missa, os pais sentem logo esse incómodo, sim, não é? Será que estamos a incomodar alguém? Será que alguém quer estar a prestar atenção e não consegue por causa do comportamento ou daquilo que o meu filho está a dizer? sim, a maioria dos pais é assim, e portanto, a nossa primeira compreensão é para com esses pais que estão a fazer o melhor e que não... e que às vezes o filho, naquele dia, não correu tudo bem, não é? Ou naqueles dias. Mas depois existe também o outro problema das pessoas enfim, que olham para trás, enfim, estas coisas que faz sentir que os pais se sintam incomodados. E há um terceiro assunto que eu penso que vai ao encontro dos pais cristãos, não é? Que levam os filhos à missa, que é a ideia de ir tentando aproximar as crianças, à medida que vão crescendo, do sagrado, não é? Que percebam que estar diante de Deus, diante do sagrado, pede um comportamento às vezes um bocadinho diferente, enfim, de uma creche, uma coisa assim. Coisa que quando são pequenitos não há nada a fazer, não é? Fazer o que se pode. À medida que vão crescendo, todos nós temos que tentar ajudar as crianças a que percebam que ali há algo um bocadinho diferente, ou bastante diferente, daquilo que estão habituados a lidar. E isso não é fácil, porque as crianças são diferentes, têm formas de captar diferentes e de aprender diferentes, têm educações diferentes, portanto, não há eu acho que é difícil encontrar uma resposta milagrosa, que tudo corra bem. Mas o interessante é pensar que estamos todos a tentar caminhar, a tentar aproximar-nos a Deus e ensinar as crianças a aproximar-se a Deus ao seu ritmo e à medida do possível, não é? A primeira pergunta que um pai pode fazer é: provavelmente é mais fácil para mim ir à missa sem levar as crianças. Bem, sim. Devo fazê-lo? Grande pergunta, não sei. Eu acho que depende das circunstâncias, não é? Eu acho que na medida do possível, acho que é mais agradável, porque se vai sem as crianças, habitualmente é porque a tua esposa não vai. Sim. Há pais que geralmente arranjam a maneira de ir num horário e a esposa ir no outro, ou então deixam... Pode haver casos em que tentam deixar a criança com os avós, avós, ou seja, como for. Quer dizer, eu só em casos em que a criança fosse particularmente agitada... Não é a solução desejável. Eu, sinceramente, acho que não. A criança é bom que se vá habituando a ir à missa ao domingo, não é? Não digo que com 6 meses, até a primeira comunhão, não há provavelmente uma obrigação, não é? Mas quer dizer, na medida do possível, acho que os pais também ficam mais contentes se vão com toda a família, né? E de alguma forma levam a criança até perto de Jesus. Enfim, entenda-se como se entender isto, mas no fundo quer que Jesus também possa estar um bocadinho mais perto, salvo seja, através do sacramento, não é? Não é o requisito, quer dizer, se os pais arranjam alguma solução, sobretudo se veem que os filhos são muito agitados ou que não conseguem aproveitar nada, não é? Se alguma vez deixam os filhos em casa, também não é não cai nenhum mal ao mundo por causa Uma criança de disso. 2 anos não tem de cumprir o preceito. Não, claro, não tem que cumprir o preceito, mas a ideia é ver se consegue que eles deem pequenos passos. Mas, já digo, não vai haver uma solução única para todos os pais. Esta é uma possibilidade, eu não é que mais gosto, e além disso,
Aqui na paróquia ficámos com uma sala, né, onde se transmite a televisão que tínhamos organizados por causa da pandemia, né, para quando havia mais dificuldades, não encher a igreja com muitas pessoas, havia esta alternativa. Eu alguma vez perguntei a pais com crianças assim, que se mexem um bocadinho mais, se preferiam vir para cá, para a sala de baixo, né, e todos me responderam que não, porque pelo menos na igreja há uma consciência de que há algo especial. Se vão por uma sala onde é igual a todas as outras, então ali já que é o pandemónio máximo. Portanto, já digo, todos me disseram que não, que preferem tê-los na igreja e tentar fazer o melhor que podem. Uma vez na igreja, concluindo já que essa é a melhor opção, não é levar os filhos, até porque sim, essa é a grande ocasião da semana, não é? É a grande celebração da semana, ou deveria ser grande, e as famílias gostam de estar juntas nas grandes celebrações. Uma vez na igreja, como é que se controla os miúdos, principalmente os mais irrequietos? Será como dizer a pergunta de $1 milhão, não é? Se alguém responder... Eu mesmo, enquanto estava a formulá-la, estava-me a rir interiormente, porque... acreditando que o Padre João Paulo não tem soluções milagrosas. Não tenho. Mas pelo menos pode dar algumas dicas, não é? Sim, nós temos no site da paróquia uma espécie de mini manual de o que fazer com as crianças na missa, não é? Foram ideias tiradas de vários sites americanos, franceses, e, enfim, vale o que vale, mas pelo menos dão ideias. Então lá dividimos entre o que fazer antes da missa, não é? E durante a missa. E depende muito da idade das crianças. São minis, não há a fazer antes, não é? E durante também duvido que haja. Se são um bocadinho mais crescidas, talvez se possa insistir de que vão à casa de Jesus, com palavras que elas percebam, não é? Tentar explicar-lhes porque é que é bom ir, mesmo que às vezes a pessoa não se divirta, a criança não se diverte na missa, não é? Tentar adaptar à linguagem delas. São um bocadinho mais crescidinhas. Algum dos sites aconselhava a que no carro se sugira... fazer um pequeno apanhado daquilo que se vai ouvir, não é? Sobretudo o Evangelho, não é? Evangelho. Vocês reparem no que Jesus vai fazer ou vai dizer, depois fazemos perguntas sobre isso. E até, acrescento eu, tentar explicar em casa, por exemplo, ou no carro, no caminho, muitas vezes os pais, e eu enquanto pai sei o que isso é, temos a tentação de corrigir apenas no momento, não preparando a criança antes, não é? É bom não fazeres barulho na casa de Jesus, é bom. Sim. Esse tipo de frases podem ir preparando a criança para... Eu sei que também elas não resolvem o problema, é provável que a criança chegue lá e faça barulho e corra, mas... como é que nós vamos corrigir uma coisa que ou seja, antes nem sequer avisámos a criança que teria de estar calada ou teria de tentar estar sossegada, não é? É por isso talvez fazer esse trabalho em casa seja uma boa ideia. Esse trabalho em casa eu acho que pode sempre ajudar, não é? Já digo que depende da criança, depende do dia em que esteja, não é? Mas enfim, eu acho que ajuda, facilita um bocadinho que a criança... E depois reforçar, não? Quando ela se porta bem, dizer, hoje portaste muito bem, hoje sim, naquela altura foi fantástico, na consagração estava completamente em silêncio, Jesus deve ter gostado muito. Enfim, acho que o reforço pela positiva, acho que sempre é um incentivo para as crianças, não é? na minha opinião, e pode facilitar. Há aqui uma das dicas antes da missa que me chamou a atenção, que é assegurar que as crianças vão bem alimentadas para a missa. Primeiro elas não têm que jejuar e depois, e eu já li algumas coisas sobre educação onde disseram que principalmente as crianças mais pequeninas, os pais têm de ter atenção a 3 coisas muito simples, mas que são de facto a prioridade: higiene, sono e alimentação. E muitas vezes o mau comportamento, atenção, não estou a acusar aqui nenhum pai de negligência, mas eu sei que isso é. Sim. Uma pessoa tenta-se despachar para a missa, já tem 2 crianças, ou 3, 4, 5, em alguns casos, não é? Por vezes é difícil assegurar tudo. Não estou a dizer que os pais esquecem de dar comida às crianças, mas por vezes a criança está a fazer birra, pode não comer tão bem. É importante assegurar que a criança tem pelo menos estas coisas básicas. Sim, eu acho que, sinceramente, acho que é preferível se conseguirem não comer durante a missa, mas... Eu estou a falar antes, estava a falar antes, preparação. Para não comer durante... Pois, ok, sim. Mas eu, por exemplo, ontem teve aqui uma mãe com uma criança que estava super agitada, e não havia forma, não era na missa, estávamos aqui no salão, estava para uma reunião, estava super agitada, não havia forma de
de ficar quieta, não é? E eu dei-lhe uma bolacha e parou, não é? Portanto, ficou em êxtase com a bolacha. Eu não sei se tinha fome, imagino que não, mas aquilo, pronto, diverte-a, não é? Portanto, às vezes também é uma forma dos pais fazerem com que as crianças, pelo menos, estejam serenas, não é? Mas, enfim, acho que é preferível se conseguirem que não... Mas aqui ainda estávamos no capítulo antes da missa, Sim, portanto, pronto. assegurar-te que a criança vá... que o sono também está em dia, não é? Às vezes também não é fácil com as crianças mais pequenas que ainda fazem várias cestas, às vezes tentar fazer com que ela vá ali, que esteja bem disposta, não é? Pelo menos isso. Mas E o quarto banho é outra coisa, assim, também depende das igrejas. A nossa, para ir ao quarto banho, as pessoas têm que entrar praticamente pelo presbitério adentro, mas enfim, nunca fizemos qualquer restrição. O que é engraçado é que depois vem uma, depois vem duas, três, quatro, porque aquilo deve ser uma coisa nova, diferente da que se possa fazer durante a... Mas enfim, se pode, não é? Senão não vamos deixar as crianças aflitas, não é? Durante a missa. Bem, eu aqui antes de... Não sei se quer acrescentar aqui alguma coisa. Convém dizer que este guia está no nosso site, este pequeno manual, Crianças na Missa, no site a informação está disponibilizada em PDF, é mais fácil para guardar no computador, para ficar, até para imprimir, não sei, se quiser. Sim. E quem tiver ideias boas que tenham dado bom resultado, acho que se nos fizerem chegar, até podemos até vir a acrescentar neste guia que está disponível no nosso site, e nós provavelmente não vamos aqui passar todos os pontos, mas vamos fazer um apanhado. E neste aspecto, como o guia está dividido em antes da missa e na missa, na celebração, antes da missa, quer acrescentar mais alguma coisa que possa ser feita? É sobretudo isso que dissemos, não é? Tentar ajudá-las a perceber que vão para um momento importante. Durante a missa, começa o caos às vezes. Sim, durante a missa começa o caos. Eu gosto logo do primeiro ponto aqui, que é: os pais devem rezar para que as crianças se portem bem. Uma coisa tão básica e... Sim, rezar o anjo da guarda, rezar assim, o Senhor faz... Eu não me lembro eu acho que só mesmo em casos de desespero, o que acontece muitas vezes um mau exemplo, eu sou um mau exemplo, mas só às vezes em casos muito de desespero é que me lembro disso, mas podemos rezar antes, acaba por ser também um bocadinho esta também, antes da missa, não é? Para que tudo corra bem, inclusivamente essa parte, não é? Embora depois o que corre bem dentro das crianças nós nunca sabemos, às vezes lá fora aquilo está um bocado agitado, mas sabe-se lá o que é que o Nosso Senhor lhes faz. Há uma coisa que eu queria dizer a propósito disso que dizias: as crianças são diferentes, não é? Porque às vezes há pais que dizem, mas aquelas portam-se tão bem. Também, as crianças são diferentes, não é? Não são todas iguais e não estão todas no mesmo dia, portanto, enfim, há aqui uma espécie de descanso mínimo que é preciso ter, que os pais devem ter, para vão tentar fazer o seu melhor e já está. Durante a missa, de facto, esses temperamentos diferentes manifestam-se de forma muito colorida, às vezes até demais, mas tentar fazer com que as crianças estejam sossegadas, estejam caladas, é uma tarefa árdua, como dissemos. Vamos fazer um esforço, que é colocar-nos no papel delas, não é? Isto é, elas não estão a perceber nada do que está a acontecer ali, não é? Percebem pouco, são pequeninas. As palavras são herméticas para elas, não é? Eu acho que é difícil, a não ser que seja uma missa em que o sacerdote se dirija especialmente a elas, não é? Nem Evangelho, nem bem as orações eucarísticas, então, não, eu suspeito que não percebem 5 palavras, 4, não é? Portanto, estão ali a ouvir uma pessoa que em geral não conhecem bem a falar. Se estão lá atrás não veem rigorosamente nada, não é? E, portanto, também temos que as compreender que às vezes inventem coisas para fazer, não é? Para que as crianças fiquem sossegadas, muitas vezes usam-se brinquedos, livros. Quais as recomendações aqui? O que é que se deve usar, o que é que não se deve usar? É legítimo usar-se alguma coisa, pelo menos? Eu acho que é legítimo. Por exemplo, acho que é preferível para levar brinquedos, evitar brinquedos que façam barulho, bem com telemóveis e coisas dessas, acho que é melhor não. Carrinhos com sirenes de tocar também, mesmo o próprio carrinho, se cai ao chão que cairá, faz um barulho enorme, portanto tem que ser brinquedos que não façam barulho, e às vezes se podem ser com algum matiz religioso,
ou se é para pintar, se está sítio para pintar, pois alguma coisa mais religiosa, pelo menos que eles percebam que é um momento em que é bom pensar. Algum livro também? Sim, um livro sobre a vida de Jesus, etc. E há livros com bonecos muito bonitos que as crianças gostam e conseguem entreter-se às vezes, algumas. Eu dou sempre este exemplo da minha filha que estava muito agitada e a chorar na missa, e eu dei-lhe um livro para a mão e ela na altura tinha 1 ano e tal, já palrava muito a ver os livros. E eu, achando que iria resolver o problema, acabei por criar um problema muito maior, porque ela palrava tão alto que todas as pessoas começaram a olhar para ela. Mas as pessoas também percebem que é uma tentativa, né, da pessoa tentar. Depois, às vezes que são mais crescidinhas, acho que ajuda muito a dar-lhes pequenas metas acessíveis, não é? Por exemplo, na consagração, nas igrejas onde tocam a campainha, não é? Aí não se pode dizer nada, não é? A ver se vocês conseguem, não é? Porque quando Jesus vai estar ali escondido, não é? Enfim, a ver se com isso elas conseguem estar um bocadinho mais caladas, ou quando for o Evangelho, está toda a gente de pé, vocês tentem perceber o que é que Jesus vai fazer ou vai dizer, depois já falamos. Sim, há pequenas metas, né, onde elas possam, de alguma forma, participar e de acordo com a verdade das coisas. Eu já vi que alguns pais têm a experiência de que quando levam as crianças para a frente, onde elas veem, quando são um bocadinho mais velhinhas, não é? Às vezes são um bocadinho mais atentas. Não estão a 100%, mas porque estão a ver, não é? Estão a ver o que é que está a acontecer e às vezes estão curiosas, não é? Ver o que é que o sacerdote anda a fazer por ali, não é? Atrás tem um inconveniente que não vem nada, às vezes tem a vantagem de que se fazem menos barulho, pode incomodar menos as pessoas, mas também, se às vezes se aglomeram várias crianças atrás, que é o que acontece aqui na igreja, elas depois entre elas também não é propriamente que sejam como os monges de clausura, não é? Portanto, ali há uma certa empatia e pronto. Mas é a vida, quer dizer, em último caso, né, se a criança se põe aos berros, eu vejo que os pais também, se está aos berros, não há forma de calar, saem um bocadinho e depois já entram, não é? Também não é bom, acho que no guia se diz isso, ir muito na coisa, porque senão, cada vez que a criança quer sair, põe-se aos berros, não é? Mas sim, às vezes não há outra solução, não é? E as pessoas percebem que está-se a fazer o que se pode. E é também interessante fazer com que as crianças se sintam a participar, não é? Na medida do possível. O ofertório é uma oportunidade bem evidente, não é? Sim. Mas os pais também podem ir, claro, sem acrescentar barulho, de forma discreta, mas podem ir explicando algumas coisas. Sim, não podem ser muitas, tem que ser uma de cada vez. Sim, não vamos fazer ali um guia passo a passo. Para isso tem o nosso curso. Quando forem mais velhos vão assistir certamente. Mas algumas notas, tentar explicar numa linguagem, lá está, mais acessível o que é que se está a passar. Num domingo explica-se uma coisa, no outro domingo explica-se outra, ou chama-se a atenção para qualquer coisa, não é? Eu acho que pode ser também uma boa estratégia para que as crianças estejam, ou pelo menos aqui não tanto para que estejam sossegadas, mas às vezes até para que comecem a ter alguma curiosidade pelas coisas da missa, não é? Pois, essa é a parte que é interessante da parte dos pais, é tentar conseguir que eles tenham um mínimo de sintonia com o sobrenatural, não é? Que há outra forma de estar, há coisas que se calhar eles ainda não chegam, mas que podem um dia ter vontade de... Enfim, eu lembro-me quando era pequeno, isto é uma vergonha dizer, mas eu tenho a ideia que ainda era a missa do outro rito. Digo, tenho vergonha porque não me lembro, né? Podia ser o rito atual e eu também não me lembro nada, não é? Mas lembro-me que a minha mãe me disse que o sacerdote estava com Jesus, ouvia Jesus, eu disse, bem, eu não vejo aqui ninguém, está tão longíssimo, mas essa ideia de que estava ali Jesus, não é? Pelo menos ficou-me na cabeça, não sei se tirei de lá grandes conclusões teológicas na altura, mas ajudou-me. E às vezes os pais e os educadores, às vezes não sabemos bem o alcance que podem ter as nossas palavras numa criança, não é? Para bem, não é? Porque a pessoa talvez parece que não faz nada naquela altura, porque a criança continua exatamente igual, mas nunca se sabe, não é? Portanto, acho que vale a pena, às vezes, tentar... Aqui fizemos uma experiência por iniciativa de alguns pais, foi uma espécie de catequese para os minis, para os pequeninos, não é? O título era A Casa de Jesus, não é? Eu fui tentando explicar, aqui estamos no confessionário, aqui é o altar, aqui... Cara, elas são super curiosas
e como é para elas, né, está-se a falar com elas, estão super atentas. Isso não quer dizer que no domingo seguinte se lembrem de alguma coisa do que foi dito, não é? Mas eu, pelo menos, gostei. Portam-se bem, nessa altura, estão atentas e vamos à sacristia, mostramos os paramentos. Que, olha, agora já mostrar aqui uma coisa que é quase segredo, isso é o máximo, mas é o máximo de curiosidade para elas, mas enfim... Mas é uma boa estratégia. É uma estratégia. Outra coisa que eu digo aí, enfim, acho que é bom que os sacerdotes possam cumprimentar as crianças. No final da missa, nós, tanto eu como o Padre Carlos, vamos para fora e cumprimentamos as pessoas e eu penso que todos cumprimentamos as crianças também, porque é bom que haja um mínimo de empatia, né, com o sacerdote. Isso também às vezes pode facilitar, né? Sobretudo à medida que são um bocadinho mais crescidinhas, podem facilitar. Se os pais disserem o Padre X, estás a incomodá-lo ou se calhar é capaz de não gostar deste teu... Haver essa identificação, não é? Sim, isso às vezes são estratégias. Será que com algumas pessoas não funciona, com outras ajuda. Os pais também têm de tentar manter uma boa postura na missa, Sim. ou seja, dentro do possível. Sim, dentro do possível. Dentro do possível, primeiro tentar com que a participação deles mesmos seja uma participação que comunica à criança que estamos num momento diferente. Não é? Sim, os pais devem rezar, não é? Se estão a tratar dos miúdos na altura só, depois também não os ajuda, não é? Devem rezar mesmo. Mas à altura é difícil encontrar Sim. um equilíbrio porque se por um lado tem de ter uma atitude piedosa, por outro lado há uma série de problemas práticos que têm de ser resolvidos quando há crianças. Sim, às vezes não há solução, não é? Essa criança... Mas tentar encontrar ao máximo esse equilíbrio, não é? Até para comunicar à criança que o que está ali a passar, de facto, transcende um bocadinho. Sim. Um bocadinho não, transcende muito Sim, a atividade do dia a dia. Eles vão vendo que os pais fazem coisas diferentes ali do que noutros sítios, não é? Também isso entra pelos olhos. E às vezes os pais têm que intervir, não é? Já isto não faças isto, se achas que estão a rabiscar as paredes, é preciso dizer que não façam, mas enfim, claro. Isso acontece de tudo, não é? Em situações de limite, Padre João Paulo, também os pais podem sair com a criança durante breves instantes, apenas para a criança acalmar, porque muitas vezes as crianças precisam de respirar. Sim, às vezes tem que ser assim, não há, e já toda a gente percebe, também os terceiros destinatários disto são as outras pessoas que não têm crianças e que também lhes é pedido, ou pedimos a todos. A minha pergunta, e talvez até para terminarmos, era precisamente essa, era o que é pedido aos outros, ou seja, como é que as pessoas que estão à volta de uma família com crianças se devem comportar. Sim. E o próprio sacerdote é chamado a intervir em algum momento? Que eu me lembro, para dizer completamente sincero, fiz isso uma vez, porque a criança estava à frente, estava aos berros e eu próprio não conseguia falar. É sempre uma situação um pouco sensível, não é? É muito sensível. Eu pedia ao pai, olha, se não se importar, só porque eu não consigo, porque às alturas tinha uma homilia sem papel nem nada, não conseguia mesmo, não... Mas foi uma questão de segundos, porque era o que o pai já ia fazer por si só, não é? Mas enfim, pedi-lhe desculpa, não é? Olha, claro. É que eu não consigo, não é? Quer dizer, nunca chamei a atenção para que me lembro, não é? Assim, porque me parece que é sempre desagradável e as outras pessoas, eu acho que têm que perceber que é um dom ter crianças ali, não é? Ali na missa, connosco. Eu percebo que algumas pessoas possam, sobretudo se ouvem mal, não é? Às vezes podem ter dificuldades em ouvir, depois se calhar tem que se pôr um bocadinho mais à frente, se é possível, rezar pelas crianças, não é? Pensar que são o futuro da Igreja, e também, se são, enfim, há pessoas que são, de facto, que les incomoda muito qualquer barulho, não é? E eu sempre sugiro que venham a missas um bocadinho mais tranquilas, não é? A missa vespertina às 4 da tarde, aqui, por exemplo, é super tranquila, e a das 7 da noite de domingo também praticamente não tem crianças, não é? Quer dizer, se fosse muito difícil rezar naquelas circunstâncias, acho que é preferível outras missas onde possam estar melhor, não é? Nós já falámos, ou melhor, não falámos bem, mas passamos por lá, mas eu acho que convém apenas esclarecer o uso das tecnologias
das tecnologias, ok. os telefones, Sim. a bonecada que pode ser vista nos telefones, deve ser uma solução mesmo um último recurso Para as crianças. para as crianças, para entre as crianças. Eu percebo que às vezes os pais dizem, por favor, vê qualquer coisa e não te Sim, mexas, não é? porque é uma solução muito fácil, não é? Sim, eu acho que não, claro, não é a melhor solução para crianças. Tentar evitar ao máximo, não é? Sim, Apenas não em vê, SOS, talvez. Sim, se não houver uma outra solução mesmo, porque às vezes também eu vejo os pais, coitados, quando o miúdo está mesmo agitado, não é? E não para quieto, qualquer coisa, não é? Mas eu percebo, não é? E também não é pecado nenhum dar uma coisa a uma criança para que possa estar mais sossegada. Como solução boa, acho que não é. É o que diz, é uma solução de recurso, não é? Isto é que não descobrimos aqui Não. a Era pólvora, não é? partilharmos algumas ideias e Pois, trocarmos sim. algumas ideias, não é? Eu acho que é um assunto em que todas as semanas sai uma conclusão diferente, não é? Sim. Ou pelo menos as experiências vão-nos ensinando coisas. Eu, alguma vez, mas por brincadeira, noutro sítio, né, quando é uma criança um rapaz um bocadinho mais velhinho e subia pelo presbitério acima, né, e eu dizia à mãe, olha, atenção, porque os que sobem pelo presbitério, eu rezo para que sejam padres, portanto, vejam lá. Muito bom, muito bom. Não sei se isso ajuda ou não, mas enfim. Crianças na Missa é o nome deste vídeo, basicamente é isso, é um extra do nosso curso Santa Missa Passo a Passo, aliás, o curso que já tem todas as sessões disponíveis no YouTube, pode ser visto e partilhado, e este guia aparece aqui na descrição, está no nosso site, mas está também aqui na descrição deste vídeo, um guia que, enfim, dá algumas dicas de como resolver assim os problemas mais urgentes quando temos crianças na missa. Feito.